aonde começa essa salvação? A salvação começa no plano de Deus ou a salvação começa quando tu crês? Então é aqui o raciocínio. Se a salvação começa no plano de Deus, então quando é que Deus planejou salvar? E se ele planejou salvar, como foi o plano dele de salvação? Aí então argumenta-se o seguinte. Deus teve dois planos. O primeiro é que o homem não pecaria, mas aí Satanás estragou o plano dele. E depois então ele arquiteta a salvação. E ao arquitetar a salvação, eu vou decidir salvar de modo geral, dependentemente de você. Aí então Deus, nessa perspectiva, ele vai aguardar quem vai ser de facto salvo. Aí ele age quando você crê. Então quando tu creres, ele vai de facto agir. Aí depois também vai ter que aguardar e vai caminhar contigo até onde você tropeçar. E ao tropeçares, obviamente, também perdeste a salvação. Neste quesito, a minha perspectiva teológica é como é que, nesse momento, Deus que planeja a salvação antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi imolado já estabelecido antes da fundação do mundo, e o reino de Deus está estabelecido antes da fundação do mundo. E como é que agora, nesse momento, Deus terá que ver os que vão efetivamente ser salvos? Aí alguém vai dizer, não, ele já sabe os que vão ser salvos. Só sabe, mas ele não tem uma ação ativa. Sim. Ok, se não tem uma ação ativa, como fica a ação do Espírito Santo? Quem enviou, na verdade, o Espírito Santo? O próprio Deus. Se enviou o próprio Espírito Santo para nos convencer do pecado, quem começa a nos convencer? Se ele nos convence do pecado para crermos, então, obviamente, é Deus agir. Se Deus é que age, Deus só age para nos convencer e nos abandona. Essa é a primeira. 2. O livro da vida já está escrito. E lá, será que Deus vai escrevendo, apagando o nome do Ricardo sempre que ele pecar? Aliás, outro contexto sobre a rúbrica perder salvação, a pergunta é: quando é que se perde salvação? Quando tu pecas? Ou quando tu apostatas? O que é cair da graça? Aí os teólogos arminianos, obviamente, contendem-se, eles dividem-se. Alguns vão resumir que o cair da graça, perder salvação, é no facto de apostatar. Se amanhã, se estiveres apostatar, perdeste a salvação. Os outros vão dizer, não, sempre que estiveres em pecado. Que Deus não pactua com o pecado. Sim. Se não há comunhão com Deus, também perdeste salvação. Aí terás que voltar enfaticamente a receber Jesus várias vezes. E aí tem essa praticidade de receber Jesus várias vezes. Que não tem escritura receber Jesus várias vezes. Agora, confessar várias vezes tem, né? Sim. Eu nunca ouvi alguém que pecou e voltou e disse, eu te recebo novamente porque perdi a salvação. Nesse quesito, quem perdeu efetivamente a salvação? E se perde-se a salvação na base das obras em Cristo Jesus, quem efetivamente será salvo? E como vamos explicar a salvação daqueles que não foram salvos pelas obras? No caso de Moisés. Como fica? Então, é muito difícil argumentar a perda de salvação. O meu ponto de vista, biblicamente falando, eu não vejo perca de salvação. Ok. Eu vejo. As pessoas desviam-se, efetivamente. Quando desvia-se, perdes a comunhão com Deus, é verdade. Mas o conceito de salvação vai além. Muito mais de perca de comunhão. É um conceito soberano em salvar graciosamente aquele que de facto ele quer.